CS Hoje, a gente te conecta com a notícia. No último 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, um movimento que já tem 36 anos no Brasil e busca uma política de assistência de saúde mental menos excludente e mais acolhedora e humanizada. Pessoas em sofrimento mental por muitos anos foram excluídas do ambiente social e também do convívio, sofrendo muitas vezes tratamentos inadequados e desumanos, que muitas vezes prejudicavam as suas já complicadas condições mentais. Recentemente, essa luta chegou até o judiciário, que decidiu que os hospitais de custódia, onde criminosos com algum tipo de doença ou transtorno psiquiátrico são tratados, sejam desativados até maio de 2024. Para entender melhor sobre a luta e como as pessoas em sofrimento psíquico devem ser acolhidas e os desdobramentos da decisão da desativação dos manicômios judiciários, conversamos hoje com a psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, Lícia Colodete. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, Lícia, para começar o nosso papo, explica pra gente, para quem está ouvindo a gente, o que é exatamente a luta antimanicomial e o que caracteriza esse movimento? A luta antimanicomial foi um movimento que partiu de trabalhadores de saúde mental na época, psiquiatras, psicólogos, né, assistentes sociais, que propunha uma mudança na forma de atender esses pacientes que na época era mais hospitalocêntrica. A gente diz que era voltada preferencialmente, né, para a internação. A proposta era que esse tratamento ele pudesse acontecer, pudesse ser privilegiado dentro de uma base comunitária. A ideia central era de oferecer, né, de promover, resgatar a cidadania do paciente psiquiátrico, né, que até então, na época, não era, tinha os direitos de cidadãos. Ele era isolado, exatamente. E não tinha o direito de estar inserido na sociedade com os direitos que as pessoas exatamente. comuns, civis, entre aspas, teriam. Né? Seria basicamente, assim, mal comparando, né, aquela questão dos lares geriátricos para o centro de convivência de idosos, que não tinha essa cara hospitalar da fralda, do senhor que já não consegue mais fazer, de ele ficar meio isolado. Para um centro de convivência onde você tem canto coral, onde você vai ter a dança sênior, outras coisas, é mais ou menos por aí? Isso, é de você poder desenvolver possibilidade de fortalecer laço social. Isso para o paciente psiquiátrico, principalmente o paciente mais grave, é um grande desafio, né? Porque a própria condição da doença, ela tem essa dificuldade de estabelecer esse laço social. Então, é uma proposta de abordagem, de tratamento, que ela se baseia quase que num paradoxo. Mas ela é interessante porque ela desafia e instiga, né, novas formas e instiga a própria compreensão, né, da psicodinâmica, da psicopatologia. E eu acho que resgata também a tradição humanista da medicina. São questões importantes, né, para a gente poder pensar. Existe um medo até um pouco social, né? Que muitas vezes a gente acaba tratando de psicofobia, principalmente de alguns tipos de transtornos mentais, né? Principalmente quando a gente fala da esquizofrenia e alguns ali parecidos. E que a gente acaba dando um medo de que essas pessoas são violentas ou que não têm um autocontrole tão forte. Existe esse medo, e por que isso acontece, né? E onde que o médico, que também está nesse círculo social, acaba não entrando nessa área por conta desse medo? Primeiro, esse é um estigma já milenar, né? Isso vem já de muito tempo. Estigma relacionado à doença mental, né? Talvez lá da época de Inquisição, você vai pensar em renascimento, assim, o valor da época era da razão, tudo aquilo que era desarrazoado. E muitas vezes o louco era até tido como se fosse uma questão demoníaca, né? Então, assim, são questões que vêm de muito tempo e
Em algum momento, né, eu não sei exatamente qual, a questão da periculosidade se associou à doença mental, né, muito provavelmente por conta de alguns atos praticados, né, por pacientes psiquiátricos, mas isso não é a regra, isso é a exceção, entende? O paciente psiquiátrico, a grande maioria, eles têm uma característica muito mais de passividade do que de atividade. Eles são muito mais vítimas, eu nem gosto muito dessa palavra, mas assim, eles muito mais recebem esses efeitos, né, de sociedade, assim, de agressividade, do que propriamente infligem assim a agressão. E hoje, né, com a possibilidade também dos tratamentos, isso se reduz ainda mais, né? Então, isso que eu ia até mencionar, que eu acho que talvez tinha esse estigma justamente porque não era tratado, se a gente pegar bem antigamente. Exato. Então não tinha um controle dessa... E existe também no ato, assim... a gente está falando aqui mais talvez dessas questões mais psicóticas, né? Então, no ato psicótico eu falo assim que é uma ação que parece assim que ela é desconectada, né, da realidade como a gente a compreende, a realidade compartilhada. Então, como muitas vezes, assim, algumas vezes esses atos desses pacientes, eles estão meio que desvinculados de uma lógica que a grande maioria das pessoas pode compreender, né? Então, cria uma coisa meio fantástica e tal, uma curiosidade ou um medo pelo desconhecimento. Cria um medo, né? As condições, na verdade, para que o estigma pegue. Para que ele permaneça perpetue, para que né? ele se perpetue. E aí isso impede, às vezes, do médico chegar e entrar para tratar esses pacientes pelo próprio estigma social? Aí é uma área que o pessoal não entra? Como é que funciona isso? Os médicos que se interessam pela psiquiatria, eles se interessam pela psiquiatria e ponto, né? E vão estudar. Seja se tornando psiquiatras, sejam se tornando clínicos ou médicos interessados em psiquiatria. Mas, assim, a dificuldade em relação a esse preconceito dentro da área médica é justamente na hora de se criar ou de se estabelecer os serviços, o atendimento, o acesso a tratamento. Tudo para a psiquiatria é mais difícil. A gente tem que lutar muito para conseguir fazer as coisas. Pensando ainda nessa lógica de estigma, a gente tem um contraponto disso que é o acolhimento. Como que essas pessoas podem ser inseridas dentro de um convívio social sem que haja prejuízo para o tratamento delas e para a condição mental delas? E como oferecer um acolhimento adequado, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da família, sendo no ciclo de amigos? Como proporcionar esse acolhimento sem prejudicar o tratamento dessa pessoa? Não existe muita regra, mas assim, eu penso que algumas condições humanas, né? Então, o interesse, o respeito. O interesse não é essa curiosidade mórbida, mas o interesse genuíno, assim, que eu estou lidando com uma outra pessoa humana. A doença mental, entender, né? A doença mental, ela não dá em outra coisa que não seja na pessoa humana, né? E geralmente ela se manifesta ou ela fica mais evidente no encontro com outra pessoa humana, né? A doença mental sozinha, ninguém percebe. Entende? Ela se apresenta nessas condições. Então, acho que o interesse, a empatia, assim, dentro daquilo que é possível, né? Porque nem tudo a gente consegue ser empático, porque às vezes a experiência do paciente ela é tão diferente, ou tão única, ou tão original, que eu não tenho nenhum registro aqui comigo para que eu possa ser empática, né? Nessas horas, eu penso que o respeito, pelo menos estou diante de alguma coisa que eu não conheço, que eu não compreendo, vou ver se alguém pode ajudar. Fundamentalmente é isso. E é importantíssimo, assim, esse respeito se traduz, né, do ponto de vista objetivo, no estabelecimento, na efetivação de serviços, né, para acolhimento por pessoas habilitadas tecnicamente para poder lidar com a condição. Então, a gente precisa ter serviços para que as pessoas sejam tratadas. De fato, estar socialmente bem, né? Exatamente. E a família, onde é que entra nessa história? Porque a gente escuta muitos casos que a família se afasta, né? Ela não quer muito contato e às vezes isso gera no paciente uma certa carência, porque a própria família está deixando ele de lado, né? Como é que você traz a família para perto? Numa família, quando uma pessoa adoece,
quase regra, a família toda adoece. Não é fácil para as famílias, assim como não é fácil para o paciente. Nem todas as famílias abandonam seus pacientes, graças a Deus até não, né? A grande maioria, né, acolhe, né? E modificam suas vidas assim para estar com aquela pessoa. Existem algumas que não têm, não conseguem, né, fazer isso, não querem. E para isso, não raro, assim, muito frequentemente, o profissional de saúde ele precisa escutar também essas famílias, que são pessoas, né? Porque se ela se sente isolada, se sente sozinha, se sente incompreendida no esforço de poder ajudar, ou sei lá, de querer estar do lado e tal, ela vai se afastar, né? Se ela se sente só. Se eu abro a possibilidade de poder conversar ou tentar compreender, ver o que está acontecendo também, a gente poder falar também sobre os seus medos. Porque são as questões também de cada um. Quer dizer, o paciente ele não adoeceu em outro lugar, ele adoeceu naquela família. Então, muitas vezes também, aquela doença que ele manifesta denuncia alguma coisa da própria família. Às vezes algum gatilho, alguma coisa de um ou de outro, ou da estrutura daquela família. E às vezes são coisas que aconteceram lá em outras épocas. Então, são situações complexas, né? Humanas, assim, radicalmente humanas, que a gente precisa respeitar, tentar entender e trabalhar, né? Falando de hoje, né, mas trazendo uma perspectiva mais histórica. Que avanço que a gente viu, assim, nesses 35, 36 anos de luta? E, na sua avaliação, o que tem de melhora, né, a forma de tratar essas pessoas? Acho que a possibilidade, por exemplo, da gente estar fazendo esse podcast aqui hoje, né? Então, há uns anos atrás, isso era impensável. Penso que avançou, assim, na ideia também de que a gente, do que tem pelo menos desenhado para oferecer aos pacientes. Então, hoje a gente sabe como atender, né, a demanda. No entanto, nesse sentido, acho que a gente está muito atrasado, não está conseguindo caminhar, que é na hora de efetivar esses serviços, de poder colocar em prática esse acolhimento, né? Fica muito no campo das ideias, mas muito ainda. A ação tá difícil de implementar. Está difícil, né, de ser implementada. Pensando ainda nessa questão de implementar novas coisas, uma coisa que gerou um pouco de polêmica recentemente foi sobre essa política antimanicomial ter chegado ao judiciário, só que de uma forma esquisita, porque os especialistas mesmo não foram contatados para poder fazer essa normativa, e porque agora, a partir de 2024, até maio de 2024, vão desativar, né, todos os manicômios judiciários. Esses pacientes teriam que ir para a rede estadual de saúde, serem atendidos pelo Estado, né? Você acha que o Estado tem suporte para receber essa demanda, está preparado para lidar com esse tipo de paciente? E ainda mais que são pessoas que cometeram crimes, né? A gente sabe que é diferente um paciente que não rompeu essa chancela legal e ilegal, e entre um paciente criminoso ou perigoso. Como que você vê que o Estado tem ou não esse suporte? Não tem esse suporte. Então, hoje a gente sofre para poder dar suporte aos pacientes regulares, né? E não tem rede. Essa é a grande questão, isso que a gente tem gritado, falado, né, questionado. Não tem rede. Às vezes tem os serviços, mas não tem o psiquiatra no serviço, não tem o especialista no serviço, né? Essa própria resolução, curiosamente, não tem assinatura de especialista, né, como você mesma colocou. Eu espero, assim, encarecidamente que isso não passe, que não vá adiante, assim, pelo menos não dessa maneira, não nesse tempo. A gente precisa de uma ampla discussão em relação a essa resolução, no sentido, inclusive, de estabelecer responsabilidades, enfim. Porque se a gente pega, por exemplo, o novo ensino médio, ele foi colocado lá, salvo engano, em 2018, foi implementado agora em 2023, meio que de vez ainda tem um período de adaptação para isso, e você querer que de um ano para o outro. Não, uma situação em muito agosto mais... já queriam, liberar os que já estão, né, no regime. É muito, muito rápido, é muito complexo, uma situação muito complexa para uma solução tão simplória. Exato, né? Isso que eu vinha falando, não adianta a gente pensar nessas questões complexas de uma maneira binária, assim, né?
ou somente ideológica. Tem uma questão técnica, uma questão cultural, social, financeira, total, na verdade, assim, né? De que precisa ser amplamente discutida. Então, qual a resposta que nós vamos dar? Não é nem só a questão do paciente criminoso, não criminoso, mas qual a resposta que a gente vai dar às vítimas. O risco, né, a maneira como foi escrito, de que pacientes não psiquiátricos, porém, né, com transtornos de personalidade, assim, tipo uma psicopatia, simularem doença mental sem as ter, né? Para escaparem de uma condenação. Nós sabemos que não existem técnicos suficientes, né, para poder fazer essa avaliação pormenorizada entre um quadro de simulação, né, e um quadro de doença. Isso, lógico, isso passa por uma série de exames pelo especialista, mas não é uma conversa que eu tenho aqui com um paciente e acho, olha, ele está simulando ou não, ele realmente é um... Né, ele acompanhamento maior. De acompanhamento. Né? Então, assim, a gente precisa considerar o tempo. Eu sei que está tudo muito rápido hoje em dia, né? E que a gente é convocado a responder imediatamente a tudo. Mas a gente precisa considerar o tempo, a gente precisa pensar assim... A gente precisa saber hesitar um pouco diante de determinadas normativas, determinações, para poder refletir, porque são decisões muito sérias e que geram um impacto social porque não vão importante. Impactar só esses pacientes ou as vítimas, vão impactar a sociedade civil de modo geral. Né? As pessoas que estão diretamente ali no contato com o paciente, qual a segurança do profissional, como que um hospital geral... dos hospitais que a gente conhece vai receber um paciente com essa complexidade. E pensando também em orçamento público, da onde quem é que vai bancar esse paciente? Porque se ele estava no manicômio judiciário, ou se ele iria do judiciário ou da segurança. Se ele vai agora para um hospital geral, já sai da saúde. Então, se a saúde como já está... Como que vai reorganizar esses financeiros? Eu recursos, espero, né? assim, mas aí no melhor dos mundos que isso... Aí é wishful thinking, né? Eu espero, assim, que isso possa, pelo menos, assim, tá permitindo essa discussão. Tomara que não passe, né? E que, sendo assim, se não passar, que a gente possa, então, olhar para esses hospitais de custódia, ver como estão funcionando, equipar esses hospitais de custódia, né? Porque não adianta falar simplesmente mal do prédio, do hospital, do serviço, né? Porque o serviço ele é feito de pessoas, né? E da estrutura que dá a essas pessoas para que elas possam trabalhar. Então, se eu não dou uma estrutura de trabalho... Então, não tem condições não tem aptas. condição, como é que eu vou cuidar bem de quem está ali? E isso acontece em todos os setores, em todos os dispositivos de atendimento. Então, não adianta a gente endemonizar ou criticar o serviço, porque esse serviço não serve, o serviço... Não, a gente precisa equipá-los, qualificá-los para poder atender a população de uma maneira digna. Não é simplesmente extinguir ele e trocar. Porque né? Extinguir o serviço não vai extinguir o problema, gente. Isso é um pensamento concreto, quase, entende? Tem que ir para além um pouco. É aquela história, não adianta inaugurar hospital, não ter médico, não adianta inaugurar escola, se você já tem escola que não tem professor, né? Exato. Tecnologia maior, eu sempre insisto, a tecnologia mais sofisticada que a gente tem é o homem, a pessoa humana. Então, a gente precisa investir na pessoa humana, seja o paciente, seja o profissional, nós estamos todos no mesmo barco. E é possível, assim, a pessoa que teve algum tipo de doença mental, a gente sabe que a maioria das pessoas que cometem crime são pessoas sãs, a gente comentou isso em outros episódios e tudo. Tendo aí algum tipo de doença mental, tendo essa ruptura da lei, cometendo esse crime, é mais difícil dessa pessoa voltar para a sociedade? De repente é mais fácil no sentido de que ela viu que aconteceu um surto ali, alguma coisa, teve um rompante ali e ela mesma fala, eu fiz e eu não consegui me controlar, então ela ainda tem essa característica social do eu fiz, me desculpa, mas eu não consegui controlar naquela hora. Depende do que está falando, depende da doença mental, depende da pessoa com aquela doença mental, porque nem toda doença mental
Um esquizofrênico não é igual a outro esquizofrênico, um deprimido não é igual a outro deprimido. Então, vai depender das características de personalidade da pessoa, vai depender das ambientais também, ambientais, sociais. Isso é muito caso a caso. Então, tem pacientes que retornam, né, para o convívio social, a maneira social dele, né? Muito difícil, é muito raro como é que eu posso dizer? Que a pessoa que comete um crime, por exemplo, um crime, e desde que não seja um psicopata, entende? Numa condição de doença, assim, que volte como se nada tivesse acontecido, ou, né? A não ser que desenvolva uma outra condição de doença, uma espécie de uma dissociação, alguma coisa assim, que permite ela viver mais ou menos ali, mas fica aquela cicatriz, porque esse tipo de atitude ou de crise deixa cicatrizes muito profundas. Tem como você matar alguém, por exemplo, a não ser que seja, e ficar de boa com isso. E ficar, assim, se a gente considera que ali mora alguém dentro daquele hello, né? Que existe uma alma, que sentimento, existe alguma coisa, é muito difícil. Então, eu acho que é isso. A gente vai se encerrando por aqui. Se tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Não, eu agradeço o convite. Está sendo uma honra poder falar de temas. São temas complexos, vocês me desculpem qualquer coisa, alguma prolixidade. A campanha vamos, né? A nossa Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, ela está pretendendo, né, se aproximar dessas discussões relacionadas à assistência. Nós temos um site, se quem quiser entrar, saber como dúvidas, fiquem à vontade. Eu acho que é isso, né? Vamos refletir na galera que tá difícil. Agora, isso. É hora de reflexão. Isso, exatamente. Lembrando que aqui, como eu disse, a gente sempre te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.